Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje eu vou dar continuidade aí, à utilização do LT-Spice. Para quem não sabe, o LT-Spice é um software gratuito da Analog Devices. O LT é em relação a Linear Technology. É basicamente uma ferramenta de software, fácil de ser utilizada, com inúmeros recursos para montagem de circuitos em corrente contínua, em corrente alternada. A gente consegue plotar formas de onda usando uma tela estilo do osciloscópio, medindo grandezas aí, tensão, corrente, em diversos pontos do circuito. Então, como eu já mostrei alguns circuitos básicos, também mostrei com amplificadora pressional, hoje eu queria mostrar um outro circuito também básico, porém um arranjo com um pouco mais de componentes, envolvendo aí diodos de diferentes naturezas, diodo PN, diodo LED, diodo Schottky e o diodo Zener, esse arranjo aí num circuito CC. Então, vou fazer a montagem e a gente vai fazer uma análise e fazer algumas medidas aí usando o software. Vamos lá para o software? Bom, estando com o software aberto, você vai clicar na opção New Schematic, aqui na barra superior esquerda. Aí vai abrir essa área de trabalho cinza aqui, e aí a gente vai montar o nosso circuito aqui. Então eu vou começar a pegar os elementos do nosso circuito. Vou clicar aqui em componente, vai abrir aqui uma busca de componentes. Eu vou digitar voltage, então já busco o primeiro elemento aqui. Vou dar 2 cliques, que aí seria a nossa fonte de alimentação. Se eu clicar com o botão direito, eu já coloco o valor de alimentação. Vou colocar 20 volts. Poderia também mudar aqui esse label aqui, essa identificação. Vou deixar V1, é a fonte de alimentação do nosso circuito. Depois, na sequência, a gente vai pegar um diodo. Eu posso buscar ele lá em componente, ou eu posso usar esse diodo que está aqui. Então, eu vou pegar esse diodo que está aqui. Veja que o diodo ele está na vertical. Eu posso vir aqui nessa ferramenta, Rotate, e girar ele para que ele fique na horizontal. Então, vou colocar esse diodo aqui e vou colocar um outro diodo. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar na sequência aqui um outro diodo, que é o diodo Zener. Veja aqui a gente não tem o diodo Zener, nesse resumo de elementos que a gente tem aqui. Então eu vou lá na busca de componentes e vou pegar o diodo Zener, que está aqui embaixo, é um Zener genérico. Então eu vou pegar o diodo Zener, da mesma forma que eu fiz, eu vou girar ele e vou colocar ele aqui. Vou pegar um indutor, propositalmente, nesse circuito, para mostrar que o indutor ele não gera queda de tensão, se for um indutor ideal. Aqui esses elementos eles não são ideais, eles têm algumas características dos componentes reais. Então a única coisa a considerar seria a resistência parasita aqui, do indutor, seria a resistência do fio. Eu vou colocar também um diodo Schottky, então eu vou vir aqui em componentes e vou buscar aqui, tem um diodo Schottky aqui genérico. Então vou colocar um diodo Schottky na sequência. Vou voltar a colocar um outro diodo comum, diodo PN. Vou girar ele aqui, vou colocar um diodo PN aqui embaixo. Vou colocar um LED também. Vamos inserir um LED. O LED eu vou buscar ele aqui, na biblioteca. LED. Vou girar ele aqui. E por fim, vou colocar um resistor, porque até então, todos esses elementos, eles têm resistências, que são condições indesejadas, características indesejadas. E as resistências são baixas, dos diodos. Mas existem essas resistências, muitas vezes desconsideradas na análise de circuito.
a gente despreza pela baixa influência, né? Então, num circuito com diodos, a gente tem que colocar um elemento limitador de corrente. Então, vou colocar um resistor apenas, né? Vou girar ele aqui. Vou colocar um resistor aqui para fechar o circuito. Aí, veja, eu vou dar um ESC aqui, ó, para desselecionar a opção de inserção de componente. E eu vou usar essa mãozinha aqui para posicionar os componentes, ó. E eu vou movimentar os componentes. Eu deixo eles mais longe um pouco, um dos outros. Ó, vou colocar eles mais longe. E aí, por fim, é só fazer as ligações destes elementos. Pronto. Agora, né, fazer a conexão. A conexão é aqui no fio, né, o wire. Então, eu posso vir aqui, ó, e passar por cima de todo mundo aqui, que o software, ele basicamente já faz automático. Veja, fez automático. Ao invés de ligar esse ponto nesse, esse ponto nesse, esse nesse, e assim sucessivamente. Ao invés de fazer isso, a gente faz essa conexão direto. Isso facilita bastante aqui, né, no nosso circuito. Agora, ó, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em cima do resistor para configurar a resistência. Vou colocar 1K, né, 1000 ohms de resistência. Esse diodo eu vou deixar padrão, eu não vou mexer nele. É o diodo PN, que é o diodo genérico, esse D1 e o D4. Porém, o diodo Schottky e o diodo Zener, se eu não selecionar um diodo, uma especificação de diodo, ele vai considerar uma característica genérica do componente. Então, o que eu fiz? Eu basicamente mudei o diodo. Por exemplo, o primeiro diodo aqui, que é o diodo Zener. A gente pode fazer isso. Você pode colocar um componente aqui na área de trabalho e alterá-lo, né, buscando uma especificação comercial ou uma biblioteca de um diodo qualquer, né, com essas características ou com as características que você deseja. Então, vou vir aqui em Pick New Diodo. E aí eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, um N914. Aqui ele já tem um resumo das especificações, ó. Ele tem uma tensão reversa máxima de 75, é um diodo silício e 200 mA de corrente máxima. Eu vou pegar esse diodo. Então ele já modifica aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer isso com esse diodo, um diodo D1. Eu vou deixar um N914, aqui era um Zener. Então eu vou buscar um diodo Zener. Então, se a gente for olhar aqui o tipo do diodo, ó, diodo silício seria o diodo PN, diodo Schottky, diodo Zener, diodo Varactor, diodo LED. E então a gente tem vários tipos aí, né, de diodos, diodo túnel, diodo Shockley, enfim. Eu vou pegar o diodo Zener, eu vou pegar esse de 6.2, ele tem uma tensão Zener de 6.2. Então, aqui é um diodo Zener. Aqui é um diodo Schottky, né, que foi proposital. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Ele tem vou colocar um de tensão de ruptura maior, né? Ó, esse diodo Schottky aqui, ó, ele trabalha com corrente de até 1 ampere e ele tem uma tensão de ruptura de 100 volts. Normalmente, os diodos Schottky tem essa desvantagem, né, da tensão reversa máxima ser bem mais baixa do que os diodos PN comuns. Aqui o LED eu vou fazer do mesmo jeito, clicar com o botão direito e vou buscar um LED aqui na biblioteca. Vou pegar aqui, ó, já até passou, ó, vou pegar esse, deixa eu subir aqui, vou pegar um aqui para cima, ó. Aqui tem as características, né, fabricante, tensão reversa. Veja que a tensão reversa do LED é bem baixa. O LED queima facilmente com tensão reversa. E a corrente de operação, ó, 30 mA, 16 mili. Então vou pegar esse aqui. E esse último aqui, ó, o D4, eu vou pegar o de baixo, um N4148, que é um coringa aí, né, na eletrônica. Um diodo muito comum. Pronto, tá aí o nosso circuito, né, montado. Então eu tenho um circuito série com uma alimentação de 20 volts, um diodo PN
polarizado diretamente. Veja, anodo no positivo, cátodo fechando o circuito. Olha a seta do diodo. Esse diodo está polarizado direto. O indutor, que na verdade vai gerar alguma influência só ao desligar e ao ligar, né? Onde a gente tem variação de corrente. Se não tem variação de corrente, se não tem derivada de corrente, não tem tensão. Então ele é um curto aqui, né? Ele vai gerar uma queda mínima aqui na simulação. O diodo Zener ele está polarizado reversamente. O Zener opera na região reversa. Se ele tivesse polarizado diretamente, ele ia funcionar como um Zener, como um diodo comum. Então aqui ele está funcionando como um Zener. Lembrando que essa corrente que vai circular no circuito, que é uma só, ela tem que estar dentro da faixa de especificação do Zener, né? Dentro da faixa de corrente mínima e máxima, né? Se ela exceder a máxima, o Zener queima, e se ela tiver menor que a mínima, o Zener nem liga. Aqui a gente tem um diodo Schottky, que é um diodo muito usado em eletrônica de potência, um diodo de comutação rápida, que trabalha em alta velocidade, né? E ele tem uma queda de tensão menor. Então a queda nele costuma ser em torno de 0,25, 0,3. Um diodo LED, que gera uma queda aí típica de 2, entre 1,8 e 2,4 volts, né? Isso aí vai depender também muito do LED, da potência do LED, das características do LED. Um diodo PN comum, também polarizado diretamente. Um resistor limitador de corrente, a fonte de 20 volts. Então tá aí um circuito série. O que eu vou fazer? Eu vou simular. Eu vou vir aqui, ó, Run. Aí vai abrir essa janela de simulação. Eu quero que a simulação pare em 1 segundo e inicie em 0. E eu dou um OK. Aí ele vai pedir um ground, né? Ele vai pedir um terra. Eu não coloquei um terra. Ele não deixa simular sem um ground, porque todas as medidas de tensão são em relação ao ground. Então eu vou buscar o ground aqui, ó, e vou inserir ele aqui no meu circuito. Bom, então vou posicionar de novo aqui. Beleza, feito isso, eu vou colocar o run, né? E aí ele está falando que está faltando o parâmetro do L1. Realmente eu esqueci de colocar a indutância. É claro, a indutância aqui não vai influenciar, né? Porque é um circuito de corrente contínua e a gente está fazendo análise em regime permanente. Mas vamos colocar aqui, vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar 100 micro, né? 100 U. O U aqui representado pelo micro, né? A letra grega micro, o U está representando o micro, que é 10 elevado a menos 6. Opa, eu não... Vou fazer de novo aqui que eu não tinha dado um OK. Feito isso, vou colocar para simular, e aí ele abre uma janela superior e o circuito fica aqui, ó, nessa parte de baixo aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai medir os valores. Então, se eu posicionar aqui, ó, nesse ponto, veja, 20 volts. Eu só cliquei aqui, então eu estou medindo a tensão desse ponto em relação ao terra. Aí eu tenho uma queda de aproximadamente 0,7. Se aqui eu tenho 20 menos 0,7 vai dar 19,3. Então, se eu clicar aqui, ó, 19,312. Ele não vai dar 19,3 preciso, porque o componente, essa biblioteca, ela tenta simular um componente real. A queda de tensão 0,7 de um diodo PN de silício é uma aproximação. Então vai ser um valor próximo disso. Isso vai depender da corrente que está circulando. Então gerou uma queda aí, ó, de basicamente quase 0,7. O indutor não tem queda, então desse ponto em relação ao terra, ó, eu estava nesse ponto. Eu medi desse em relação ao terra. Depois eu perdi 0,7, então desse em relação ao terra está dando 19,3. Desse ponto é praticamente o mesmo ponto. Por quê? Porque em corrente contínua o indutor é um curto. Aqui na simulação vai dar um valor próximo, veja. O valor azul é o valor anterior e o valor verde o valor desse ponto. Né? E tá vendo que eles estão praticamente quase que juntos. E aqui tá bem preciso, ó, 19,31,228, 19,31,224. Então é praticamente zero, né? Essa tensão aqui em relação a essa tensão aqui. Elas são praticamente as mesmas. Aqui agora o Zener polarizado reversamente, esse Zener está ligado. Se ele está ligado,
ele está gerando uma queda, e essa queda é o valor da tensão Zener. Então, se aqui eu tenho 19,3 e esse Zener tem uma tensão nominal de 6,2, nesse ponto aqui em relação ao terra, eu vou ter 19,3 menos 6,2. Então, 19 menos 6 vai dar 13, né? Então, seria 13,1, alguma coisa próxima de 13,1. Se a gente clicar duas vezes aqui, ó, a gente vai ver que a tensão desse ponto em relação ao terra está dando 12,94 ali. Então está muito próximo. Agora, por que não deu 6,2 exato? Porque também a tensão no Zener ela varia suavemente em relação ao aumento ou a diminuição da corrente. E esse componente simulável aqui, ele está praticamente simulando aí, tentando simular um elemento real. Então, uma queda próxima aí de 6,4 tá dando mais ou menos, né? 6,30 e alguma coisa. Beleza, agora eu tenho o Schottky. Então eu tô com 12,9. Nesse ponto aqui eu vou perder mais. Seria 0,7 se fosse um diodo PN, mas não é 0,7. Veja, clicando duas vezes aqui, ó, a tensão caiu para 12,58 ali, 57. Né? Então, a gente está vendo que foi para aproximadamente 0,3 volts aqui de queda. A gente pegar aqui, ó, 9 para quase 6, né? Tá dando um pouquinho mais de 0,3. Então, eu tenho uma queda menor do que a do diodo PN. E essa é uma das vantagens aí do diodo Schottky. Depois, se eu tenho então 12,57 nesse ponto, o LED aqui, ó, vai me gerar uma queda também. Ele está polarizado diretamente, então a corrente está circulando, né, no circuito todo, não tem ninguém bloqueando. O único elemento polarizado reverso é o Zener, porém, mesmo o reverso ele conduz, né, a operação dele é na região reversa. Então, diodo D1 direto, diodo Zener reverso, diodo D3 direto, diodo D5 direto, diodo D4 direto, corrente circulando no circuito série. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho 9,5 aproximadamente. Antes eu tinha 12,5. Então, eu perdi aí aproximadamente 2 volts em cima do LED, certo? De 12,5 para 9,5. Depois eu perco mais 0,7 aqui, né? Eu gero uma queda de mais 0,7. Então, de 9,4 eu vou para 8,7, 8,8. Ó, 8,8. Nesse ponto aqui, então, eu tenho 8,8. Então, em cima do resistor, né, em cima, a queda de tensão nos terminais do resistor é esse 8,8. Porque de um lado eu tenho 8,8 e do outro lado eu tenho zero, eu tenho ground, eu tenho terra. Né? Então, quem vai definir a corrente do meu circuito? É o resistor, é o elemento limitador de corrente. Mesmo considerando que há uma influência dos diodos, porque eles têm resistências parasitas, resistências de corpo, resistências de junção, e o indutor também, na prática, ele não é ideal, né? Ele tem uma resistência parasita do fio aqui. Mas desprezando isso, quem está limitando a corrente é o resistor. Então, se eu vier aqui, ó, posicionar em cima do resistor, veja que apareceu lá o símbolo de uma sonda de corrente. Clicar aqui, ó, eu tenho uma corrente de 8,8 mili. 8,8 volts dividido por 1K, dividido por 1000, vai me dar aí 8,8 mili. Se eu clicar nos outros componentes, ó, 8,8, 8,8, 8,8, todo mundo com 8,8. Por quê? Porque é um circuito sério. No circuito sério a corrente é a mesma. Eu poderia, por fim, colocar um capacitor aqui, ó, se eu quisesse, para estabilizar a tensão da fonte, ou para tirar algum ruído, né, como supressor de transiente, para eliminar algum harmônico, né, alguma componente harmônica eu poderia colocar. Eu vou clicar com o botão direito aqui e colocar um micro, um U. Né? O que muda aqui, né, no circuito? Basicamente, não muda nada. O capacitor ele está em paralelo. Em regime permanente, ele é uma chave aberta. O indutor é uma chave fechada, é um curto. E o capacitor é uma chave aberta. O capacitor, da mesma forma que o indutor, ele vai simplesmente influenciar no circuito
nos momentos em que há variação de tensão. Então, um capacitorzinho em paralelo com a fonte não vai influenciar, né? A tensão nesse ponto aqui, ó, ela vai ser a tensão da fonte, ó, 20 volts. E esse ponto aqui, que é o terra, ele não deixa medir aqui no terra, né, no ground, porque é a nossa referência. Então, basicamente é isso. Bom, um circuito relativamente simples, mas é rico de informações aí para que a gente possa fazer análise e ir se familiarizando, né, com esses elementos aí da eletrônica. Componentes básicos da eletricidade, indutor, capacitor e resistor, e os elementos da eletrônica, aí, diodo, transistor, diodo LED, diodo túnel. Nesse caso específico aqui, eu quis colocar os diodos, né? Em breve eu monto alguma coisa envolvendo transistor como chave ou amplificador para a gente poder simular por aqui. Beleza? Eu fico por aqui. Forte abraço aí, bons estudos, bom trabalho para todos. Até a próxima.